Padre Pio costumava afirmar que o problema não está na riqueza em si, mas na desigualdade que ela pode gerar. Segundo ele, Deus não condena alguém por possuir muito, mas sim por fechar os olhos ao sofrimento alheio. Uma das visões mais impactantes que ele descreveu envolvia um homem abastado, admirado e respeitado, cuja vida parecia invejável aos olhos do mundo. No entanto, ao morrer, sua alma se apresentou diante de Padre Pio, e uma verdade devastadora veio à tona: apesar de viver rodeado de fartura, seu coração havia se tornado espiritualmente árido. Era madrugada quando Padre Pio, em oração silenciosa, sentiu uma presença estranha no ambiente. Uma pressão no ar, um peso que indicava a chegada de uma alma que precisava mais de confronto do que de consolo. Ao erguer os olhos, viu um homem elegantemente vestido, com tecidos impecáveis e sapatos reluzentes, emanando uma aura de dignidade que persistia mesmo após a morte. Sua postura não era de um espírito perdido, mas de alguém que esperava ser recebido com honras. A princípio, Padre Pio não percebeu nenhuma escuridão ao redor dele. O homem não demonstrava os tormentos típicos dos pecadores atormentados pela culpa, nem o brilho dos abençoados. Simplesmente estava ali, seguro de si. Seguro demais. Foi o próprio homem quem iniciou o diálogo. Vivi bem, declarou. Sustentei minha família, tive sucesso nos negócios, cumpri as leis do país e nunca prejudiquei ninguém. Sua voz carregava orgulho, mas também uma ponta de indignação, como se considerasse injusto não receber de imediato a paz eterna. Padre Pio ouviu sem julgar, mas seu coração se apertou. Algo por trás daquela fachada polida revelava um vazio, uma frieza, uma cegueira espiritual que o acompanhará até a morte. O homem continuou, na defensiva: fiz doações quando me convinha, contribuí no Natal, construí obras na cidade. As pessoas me respeitavam. Padre Pio, então, franziu o senho. O respeito dos homens não é salvação. Os aplausos terrenos não abrem as portas do céu. Com delicadeza, perguntou: você alguma vez enxergou os pobres? O homem pareceu confuso. Vi muitas pessoas, algumas preguiçosas, outras azaradas, mas não cabia a mim consertar o mundo. Padre Pio insistiu: mas você amou os pobres? O silêncio que se seguiu foi revelador. Antes mesmo de responder, o homem murmurou, quase irritado: paguei meus impostos, fiz caridade suficiente, cumpri minha parte. Mais tarde, Padre Pio explicaria que essa frase, cumpri minha parte, é o hino da complacência espiritual. O rico confundira generosidade mínima com misericórdia, respeito social com santidade e conforto material com aprovação divina. Com suavidade, disse, os pobres não eram um fardo, eram Cristo batendo à sua porta. O homem endureceu, ferido em seu orgulho. Nunca fui cruel, protestou. Não, respondeu Padre Pio. Mas foi indiferente. E no céu, a indiferença não é neutra. Ela é mortal. De repente, visões começaram a cercar o homem. Padre Pio viu viúvas que mendigavam perto de suas lojas, crianças com sapatos rasgados que passavam por seus portões, trabalhadores mal remunerados enquanto ele gastava em luxos, vizinhos que sofriam com a fome enquanto ele se banqueteava, desconhecidos que precisavam de ajuda e só recebiam desculpas. Nenhuma daquelas almas o odiava, mas todas se lembravam de terem sido invisíveis para ele. Padre Pio também percebeu os momentos em que a graça tentará alcançá-lo, o chamado da consciência que ele ignorou, o desconforto que descartou, as oportunidades que racionalizou, os sermões que julgou destinados a outros, a culpa que enterrou sob o conforto, o coração que nunca permitiu amolecer. Todas aquelas sementes de graça permaneceram intocadas, como presentes deixados de lado. Então, o homem disse algo que chocou o Padre Pio: trabalhei duro, Deus me abençoou com sucesso. Por que me condenaria por desfrutar do que ele me deu? Com tristeza, Padre Pio respondeu: Deus o abençoou para que você abençoasse os outros, mas a bênção parou em você. O homem franziu a testa, sem compreender. Não queria compreender. Para ele, a generosidade era opcional, um acessório da virtude, não seu cerne. Padre Pio explicou com calma: um homem rico é julgado não pelo que guardou, mas pelo que se recusou a dar. O rosto do homem empalideceu levemente,
e um medo frágil finalmente rompeu a armadura do orgulho. Eu deveria ter dado tudo? Perguntou, trêmulo. Padre Pio balançou a cabeça. Não. Você deveria ter dado a si mesmo. Foi então que a verdade começou a se revelar. Atrás da alma do homem, Padre Pio viu o rastro de todas as oportunidades desperdiçadas, não por maldade, mas por indiferença. Aos olhos do céu, a indiferença para com os pobres é indiferença para com Cristo. A alma do homem começou a tremer, assombrada pelas lembranças dos pobres que ignorara, agora retornando com uma clareza dolorosa, o idoso que dispensara como um incômodo, a jovem mãe que julgara, o mendigo que humilhara com um sorriso sarcástico, o faminto que chamara de preguiçoso, o vizinho que evitara, o empregado que explorara, o parente que recusará ajudar. Uma lembrança, acima de todas, se destacou. Um menino magro e exausto batera à sua porta pedindo pão. O homem o afastara com impaciência, dizendo que aprendesse a ser responsável. Padre Pio viu a verdade, aquela criança morrera dias depois. O homem engasgou, horrorizado. Havia esquecido o episódio, mas a eternidade não. Cada pobre que você rejeitou é uma testemunha contra seu coração, disse Padre Pio. O homem estremeceu violentamente e caiu de joelhos, soluçando. Mas até seu pranto era incompleto, pois o arrependimento exige humildade, e seu coração estava endurecido por décadas de conforto. Padre Pio ajoelhou-se ao seu lado, tentando guiá-lo rumo ao menor sinal de conversão. Foi então que algo mais entrou no ambiente, uma presença fria, conhecida e ameaçadora. Não era um demônio, mas as consequências de uma vida vivida no egoísmo e na comodidade. Padre Pio viu a alma do homem começar a afundar sob o peso da própria indiferença, não por ser rico, mas por ter amado a riqueza mais do que a compaixão. E o verdadeiro julgamento estava prestes a começar. A atmosfera no local mudou. O homem não estava sendo atacado, estava sendo revelado. O julgamento não começa com punição, mas com a verdade, aquela que a alma evitou em vida. Sua riqueza o protegera do sofrimento na terra, mas agora sua alma estava nua diante de Deus, sem ter onde se esconder. Padre Pio viu a verdade se desdobrar como uma série de luzes acendendo uma a uma, expondo cada oportunidade perdida, cada pequena crueldade, cada recusa silenciosa em amar. O homem tentou desviar o olhar, mas o julgamento não é algo que a alma observa, é algo que ela sente. Com os lábios trêmulos, murmurou, eu não sabia. Não entendia. Padre Pio respondeu. E essa foi a sua condenação. Não houve gritos, nem correntes, nem chamas a consumi-lo. Apenas o silêncio de uma alma que, finalmente, compreendia o que sempre soubera, mas recusará a ver. Padre Pio sentiu o peso daquela verdade como uma pedra sobre o peito. O inferno não é um lugar de punição externa, mas o estado de quem, por toda a vida, escolheu viver de costas para o amor. O homem rico não fora cruel por maldade, mas por indiferença. E a indiferença, descobri agora, era a forma mais sutil de violência. O anjo guardião permaneceu ao seu lado até o último instante, não como acusador, mas como testemunha silenciosa de uma vida inteira de oportunidades desperdiçadas. Sua presença não era mais luz, mas uma sombra suave, como a lembrança de algo que poderia ter sido. Padre Pio viu nos olhos do anjo não raiva, mas uma tristeza tão profunda que parecia ter envelhecido séculos em poucos minutos. Eu tentei, parecia dizer o olhar do anjo. Mas você nunca me deixou terminar uma frase. O homem, então, fez a pergunta que todos os condenados fazem tarde demais: o que eu poderia ter feito diferente? Padre Pio não respondeu de imediato. Em vez disso, mostrou-lhe, mais uma vez, os rostos que ele ignorara. Não como juízes, mas como espelhos. A viúva que implorara por ajuda não o amaldiçoava, apenas olhava para ele com a mesma expressão de quem reconhece um estranho. O operário que ele pagará menos do que devia não gritava por vingança, apenas balançava a cabeça, como quem diz, eu confiava em você. A criança faminta não chorava, apenas estendia a mão vazia, como fizera em vida. E o Cristo, que estivera ali o tempo todo, não o condenava. Apenas esperava. Foi então que o homem entendeu. O julgamento não era sobre o que ele fizera, mas sobre o que deixará de fazer.
Não eram os pecados de ação que o afundavam, mas os de omissão. Cada não sussurrado em vida se transformará em um muro entre ele e a misericórdia. E agora, naquele momento final, o muro era alto demais para ser escalado. Padre Pio tentou mais uma vez. Ainda há tempo, disse, estendendo a mão. Peça perdão. Não por medo, mas por amor. O homem hesitou. Seu orgulho ainda lutava contra a verdade que o esmagava. Eu não mereço isso, murmurou. Mas ele merece você, respondeu o santo. E isso é tudo o que importa. Por um instante, pareceu que a alma cederia. Um lampejo de humildade atravessou seu rosto, como um raio de sol rompendo nuvens densas. Mas então, o homem fechou os olhos e disse, em voz baixa, prefiro a justiça. Não era uma blasfêmia, nem um desafio. Era o último suspiro de quem ainda acreditava ter razão. E assim, a justiça veio. Não como um trovão, não como um castigo, mas como a consequência natural de uma vida vivida sem amor. O homem viu-se sozinho, não em um abismo de chamas, mas em um vazio onde não havia mais nada a que se agarrar. Não havia dor física, apenas agonia de perceber que, por toda a eternidade, ele seria o único responsável por sua solidão. Os pobres que ele ignorara não estavam ali para puni-lo, eles simplesmente não estavam ali. E essa ausência era a sua sentença. Padre Pio assistiu, com o coração partido, enquanto a alma se dissolvia na escuridão que ela mesma criará. Não houve palavras finais, nem arrependimento tardio. Apenas o silêncio de quem, enfim, entendia que o céu não é um prêmio, mas uma escolha. E ele escolhera, dia após dia, não amar. Quando a visão se desfez, Padre Pio permaneceu de joelhos, as mãos trêmulas sobre o rosto. Não era a primeira vez que testemunhava uma alma se perder, mas aquela, em particular, o marcará profundamente. Porque o homem rico não fora um monstro. Fora apenas um homem comum, como tantos outros, que confundira decência com santidade, conforto com paz e indiferença com inocência. Mais tarde, ao descrever o que vira, Padre Pio disse que a lição mais dura não era sobre o inferno, mas sobre o céu. Deus não nos pede para sermos perfeitos, explicou. Ele nos pede para sermos abertos. Para deixarmos que sua graça nos atravesse e alcance os outros. Porque no fim, não seremos julgados pelo que acumulamos, mas pelo que deixamos passar por nós. E então, com um suspiro, acrescentou, e a pior pobreza não é a falta de pão, mas a falta de compaixão. Porque quem não tem compaixão, não tem nada a oferecer a Deus.